No verão de 1940, enquanto a Wehrmacht consolidava seu domínio sobre a Europa Ocidental e o regime nazista preparava o ataque ao leste, Heinrich Himmler tomou uma decisão sem precedentes na história militar moderna: retirar criminosos condenados dos campos de concentração e transformá-los em soldados das Waffen-SS. Não qualquer tipo de criminoso, não presos comuns ou delinquentes de menor importância. A ordem de Hitler e de seu executor imediato, Himmler, especificou com precisão cirúrgica o perfil procurado: caçadores ilegais. Homens condenados por crimes de caça clandestina, caçadores que haviam violado as leis de caça do Reich. A decisão veio na forma de uma chamada telefônica. Em 23 de março de 1940, às 4 horas da tarde, o SS Gruppenführer Wolf, chefe do Estado-Maior de Himmler, ligou para o diretor ministerial Sommer, do Ministério da Justiça, para informá-lo de que Hitler havia decidido conceder a suspensão da pena aos chamados caçadores ilegais honrados e, dependendo de seu comportamento em combate, perdoá-los. A burocracia alemã entrou em ação imediatamente. Em uma semana, os promotores de todo o Reich enviaram relatórios sobre 1.231 casos que cumpriam os critérios estabelecidos. 220 pessoas cumpriam pena. 225 haviam sido sentenciadas, mas ainda não haviam ingressado na prisão, e outras 735 aguardavam julgamento. Himmler acrescentou uma nuance reveladora à ordem: os candidatos deveriam ser, na medida do possível, bávaros ou austríacos. Não podiam ser culpados de crimes que envolvessem o uso de armadilhas e tinham que ser aptos para fazer parte de corpos de atiradores. Este último detalhe passou quase despercebido pelos funcionários do Ministério da Justiça naquele momento. Mas não era acidental. Himmler, um caçador apaixonado, estava pensando em termos puramente de caça. Ele queria os melhores rastreadores, os melhores atiradores, homens que conhecessem as florestas como a palma da mão. Para assumir o comando desta unidade experimental, Himmler escolheu um homem que reunia em si todas as características que o próprio regime considerava problemáticas. Um oficial das SS, que havia sido condenado por abuso sexual de menor e por desvio de fundos, que havia sido expulso da Legião Condor na Espanha ao ter seu passado criminoso descoberto, e que havia passado por um campo de concentração como detento antes de ser, ironicamente, colocado no comando de um. Seu nome era Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger, o homem e sua sombra. Para entender a Brigada Dirlewanger é imprescindível entender o seu fundador. Oskar Dirlewanger nasceu em 26 de setembro de 1895 em Würzburg, na Suábia, sul da Alemanha. Sua família era de classe média, com o pai descrito por ele mesmo como calmo, inteligente e frugal, e sua infância não teve traumas aparentes. Ele obteve o equivalente alemão ao bacharelado e estudou na Universidade Técnica de Mannheim, concluindo mais tarde um doutorado em Ciências Políticas em Frankfurt. No papel, um homem educado. Na prática, um indivíduo cuja existência completa foi estruturada ao redor da guerra. Ele tinha 18 anos quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Alistou-se sem esperar a convocação, como muitos estudantes de sua geração imbuídos do fervor patriótico guilhermino. Foi designado como metralhador para o 123º Regimento de Granadeiros, que avançou em direção à França através da Bélgica. Ali mergulhou na experiência mais brutal da guerra moderna. O fronte de 1914, com taxas de baixas que alcançavam proporções catastróficas. Nos primeiros 4 meses de combate, foi ferido no pé. Voltou ao fronte em junho de 1915 e, em setembro daquele ano, sofreu um ferimento por arma branca no braço que lhe deixou 40% de invalidez. Apenas 1% dos soldados feridos dessa maneira sobreviviam naquela guerra. Recuperado, foi escalado como instrutor de metralhadoras e promovido a suboficial conforme as práticas do exército alemão. Promoção baseada no comportamento sob fogo. Mas o papel de instrutor não o satisfazia. Em abril de 1917, apesar do braço rígido, ofereceu-se como voluntário para voltar ao fronte. Foi enviado para o fronte oriental, onde a experiência foi radicalmente diferente. Não as trincheiras estáticas da França, mas uma guerra de movimento contra populações que os soldados alemães descreviam sistematicamente como sujas, inferiores e primitivas.
Ali, nessa fronteira étnica imaginada, Dirlewanger completou sua formação como homem de guerra. Quando a Revolução estourou em novembro de 1918, Dirlewanger não se rendeu. Reuniu os soldados de seu batalhão, cerca de 600 homens que teriam sido internados como prisioneiros, e os conduziu de volta à Alemanha através do caos da Rússia pós-revolucionária. Escapou da captura por iniciativa própria. Seus companheiros de armas lembrariam dessa façanha por décadas. Um deles escreveu anos depois no jornal de Sangerhausen: "É raro um oficial ser honrado como foi o nosso camarada Dirlewanger após seu retorno bem-sucedido. Um retorno que os soldados deviam unicamente a ele. Mas a guerra não terminou para Dirlewanger em 1918. Ele se juntou aos Freikorps, as unidades paramilitares que os oficiais desmobilizados formaram para combater a Revolução Comunista dentro da Alemanha. Combateu em Stuttgart, no Ruhr e na Saxônia. Em março de 1921, comandou o trem blindado que libertou a cidade de Sangerhausen dos insurgentes comunistas de Max Heuels, onde recebeu seu quarto ferimento, desta vez na cabeça, um corte que abriu o osso parietal sem atingir o cérebro. Foi detido brevemente por posse ilegal de armas, saiu da prisão e 2 dias depois alistou-se novamente em outro Freikorps para combater na Alta Silésia. Durante esses anos, Dirlewanger alternou a vida paramilitar com os estudos universitários e o ativismo político de extrema-direita. Desde 1919, era membro do Deutsche Völkisch Schutz- und Trutzbund, uma das organizações mais virulentas em termos de ódio antissemita e nacionalismo revolucionário, que contava em suas fileiras com futuros dirigentes da repressão nazista, como Reinhard Heydrich. Na Universidade de Mannheim, foi ameaçado com um processo disciplinar por agitação antissemita declarada. Sua tese de doutorado, intitulada Para uma Crítica da Teoria do Controle Planejado da Economia, começava com uma descrição da Grande Guerra como uma economia de escassez imposta à Alemanha por seus inimigos e concluía que o planejamento econômico só era legítimo em estado de guerra, na preparação para a guerra futura que deveria reparar a derrota de Versalhes. Era, em suas próprias palavras, uma arma na batalha das ideias. Inserido no poder logo após a chegada de Hitler em 1933, Dirlewanger foi nomeado diretor do gabinete de emprego de Heilbronn. Foi então que sua vida desmoronou juridicamente. A empresa têxtil de propriedade de uma família judia que ele havia dirigido entre 1928 e 1931 o denunciou por desvio de fundos. 2 acidentes de trânsito se transformaram em processos judiciais. E em 22 de julho de 1934, foi colocado em prisão preventiva após manter relações sexuais em várias ocasiões com uma voluntária da Cruz Vermelha menor de 14 anos. A única defesa de Dirlewanger foi que a jovem o havia enganado sobre sua idade. Os médicos legistas refutaram sua versão, sem deixar margem para dúvidas. Ele foi condenado a 2 anos de prisão. A condenação foi devastadora, não tanto pela pena em si, mas por suas consequências sociais. Foi expulso do partido, perdeu seu título de doutor e foi destituído de todos os cargos. Aqueles atos que o próprio regime considerava crimes políticos por atacar comunistas, judeus ou sedes sindicais eram perdoados generosamente. Mas um crime contra os costumes no Terceiro Reich era infame de uma maneira diferente. Dirlewanger ficou arrasado. O que se seguiu foi um exercício de tenacidade quase patológica. Solicitou a revisão de sua condenação perante os tribunais de Heilbronn, foi rejeitado, continuou escrevendo à chancelaria até ser preso novamente e enviado para um campo de concentração, de onde saiu com a proibição expressa de voltar a se dirigir a Hitler. Então, partiu para a Espanha, onde se alistou na Legião Estrangeira Espanhola e mais tarde na Legião Condor. Quando seu passado foi descoberto nessa formação, foi detido e enviado de volta à Alemanha. Graças à intervenção de Victor Brack, um alto funcionário das SS, retornou à Espanha, onde permaneceu até 1939. Ao voltar, retomou os esforços para limpar seu nome. Em 30 de abril de 1940, um tribunal o absolveu do crime contra os costumes. Em 9 de setembro, a segunda condena foi anulada. Em 4 de abril de 1941,
com pressão direta da chancelaria sobre a reitoria da Universidade de Frankfurt, que havia se recusado inicialmente, seu título de doutor foi restituído. 7 anos após a primeira condenação, todas as manchas haviam sido apagadas. Enquanto gerenciava sua reabilitação jurídica, Dirlewanger recebera a missão de sua vida: o comando do novo Sonderkommando, a unidade especial de caçadores ilegais que Himmler estava organizando em Oranienburg. Os caçadores ilegais, primeira geração. No final de maio de 1940, Oskar Dirlewanger chegou ao campo de concentração de Oranienburg para assumir o treinamento militar de 80 prisioneiros condenados por crimes de caça clandestina, transferidos de toda a Alemanha para barracões isolados. A idade média deles girava em torno dos 30 anos. O treinamento durou 2 meses e consistiu nos rudimentos da disciplina militar e em um resumo de preparação física. Algo próximo ao rigor prussiano, mas pouco mais que isso. Dos 80 recrutados originalmente, apenas 55 passaram na seleção. Os outros 25 foram devolvidos aos seus centros de detenção sem medidas disciplinares. Eram simplesmente inadequados fisicamente. Quem eram esses homens? O próprio regime nazista os havia identificado com um termo preciso, mas carregado de significado: caçadores ilegais honrados. A distinção era importante. Um antigo suboficial das SS chamado Heinz Feiertag, que serviu na unidade desde os seus primeiros anos, explicou a questão com a terminologia corporativa dos caçadores. Há quem cace ilegalmente para vender a carne, um mero traficante, e há quem cace por paixão pelo troféu. O homem que matou um grande cervo macho destinado a Göring na Prússia Oriental. Esse não é um traficante de carne, nem um bandido, nem um ladrão. É um verdadeiro caçador ilegal. Esse era o perfil que Himmler queria: homens capazes de rastrear uma presa por horas em terreno hostil, de atirar com precisão de franco-atirador, de se orientar em florestas densas sem mapas, de se mover em silêncio em meio à vegetação. Homens cujo estilo de vida ilegal os havia treinado sem querer para a guerra de guerrilha mais especializada. A decisão de criar essa unidade tinha antecedentes históricos. Frederico II da Prússia havia criado as primeiras unidades de caçadores no século XVIII. As monarquias europeias haviam recorrido repetidamente a esse tipo de recrutamento específico. Na Áustria-Hungria, os guardas de fronteira que combatiam contrabandistas nas montanhas vinham de comunidades de caçadores e guardas florestais dos Alpes e dos Cárpatos. A lógica era sempre a mesma. A experiência da caça e da clandestinidade proporcionava um treinamento prático para a atividade bélica mais especializada. E essas unidades sempre haviam sido Strafeinheiten, unidades penais de natureza ao mesmo tempo elitista e disciplinar. A ambiguidade presente na criação da Sondereinheit Dirlewanger, que misturava a habilidade reconhecida com o estigma social negativo, não era especificamente nazista e nem sequer especificamente alemã. Mas Himmler ia mais longe que Frederico II. O que ele tinha em mente não era simplesmente aproveitar as habilidades técnicas desses homens. Ele estava operando dentro de um imaginário antropológico profundo, compartilhado por ele, Göring e outros caciques nazistas, que remontava a uma visão europeia do caçador e do caçador ilegal como figuras do homem selvagem. Seres cuja proximidade com a natureza e com a violência o situava no limite entre o mundo doméstico da civilização e o mundo selvagem da floresta. A paixão pela caça, a crueldade que Hitler e outros atribuíam aos caçadores ilegais, o sangue negro de que falavam os antropólogos europeus. Tudo isso configurava uma representação específica desses homens como guerreiros possuídos por uma violência instintiva que podia ser canalizada, mas nunca totalmente controlada. O próprio Hitler, embora vegetariano e inimigo declarado da caça, reconheceu em suas conversas de mesa a dimensão romântica dos caçadores ilegais. Sua paixão pelo risco, sua relação com a natureza. Quando o Ministério da Justiça registrou a intenção de Göring de criar sua própria unidade de caçadores clandestinos, o funcionário ministerial descreveu o projeto com uma linguagem que revelava exatamente essa concepção. Ele quer reunir os membros apaixonados das gangues de contrabandistas que cruzam a fronteira a tiros e cuja paixão é arriscar suas vidas para burlar a vigilância dos funcionários alfandegários.
Nos territórios que lhes forem confiados, essas gangues poderão matar, queimar, estuprar e profanar e ficarão sob estrita vigilância assim que retornarem ao seu país de origem. Não era um programa de uso militar. Era a autorização antecipada de uma violência ilimitada nas margens do império, confinada àqueles espaços que o regime considerava selvagens e, portanto, propícios para a ação selvagem. Nos primeiros dias de setembro de 1940, os 55 caçadores ilegais e seu comandante foram enviados para o distrito de Lublin, no leste do governo geral polonês, sob as ordens do ex-PF local Odilo Globoknik. Ali, eles receberam o reforço de cerca de 20 recrutas adicionais e 4 suboficiais das Waffen-SS, escolhidos em parte por sua experiência e em parte no que se tornaria uma prática recorrente por seus antecedentes disciplinares, que exigiam que fossem colocados à prova. A unidade permaneceu quase 18 meses no sudeste da Polônia e na Galícia. O distrito de Lublin tinha um status peculiar. Como um proconsulado fronteiriço diante da zona de influência soviética, os nazistas haviam decidido transformá-lo em uma reserva para todos os judeus da Alemanha e da Europa ocupada. Era também o cenário das ambiciosas políticas de germanização de Globoknik. Nesse contexto, a Sondereinheit Dirlewanger não foi empregada principalmente no combate antipartisã, porque simplesmente não havia partisãs naquelas florestas em 1940 e 1941. Suas missões consistiram sobretudo em vigiar a população civil, controlar o mercado negro e atuar como guarda nos campos de trabalho, onde os judeus do distrito eram obrigados a construir o chamado Muro Oriental, um projeto de trincheiras antitanque e fortificações promovido por Globoknik. Os relatórios da unidade desse período são reveladores. Um documento de outubro de 1941 descreve a busca em um estabelecimento no gueto de Lublin, onde a mortalidade por fome e epidemias era, naquele momento, uma das mais altas dos territórios ocupados. O relatório descreve com satisfação a apreensão de 120 libras de carne fresca, gansos, frangos, patos, manteiga, ovos, café em grão, chá, cacau, açúcar, farinha de trigo, pão branco, cigarros, vinho tinto alemão e champanhe francês. O tom é o de quem confirma uma suspeita prévia. Os judeus, mesmo em condições de morte por inanição, continuavam acumulando riqueza e enganando seus ocupantes. A função do relatório era dupla: confirmação ideológica do antissemitismo e arma institucional direcionada contra o Serviço de Segurança Local, a quem Dirlewanger acusava de proteger o proprietário do local. A realidade do que acontecia em Lublin, no entanto, tinha pouco a ver com a narrativa oficial da unidade. A Sondereinheit Dirlewanger afundou rapidamente em um ciclo de roubos, extorsões, infrações de toda espécie, abusos e estupros. As queixas se acumularam a tal ponto que a unidade reuniu 11 acusações formais que envolviam pelo menos 30 incidentes separados. As noites nos barracões da Rua Chopin eram de bebedeiras, brigas, tiros para o alto, janelas quebradas, visitas de mulheres fora de hora e cantorias na madrugada. Dirlewanger emitiu uma diretriz ordenando o fim desse comportamento cigano, mas a realidade era que ele mesmo participava dos excessos que fingia proibir. O comportamento foi escandaloso o suficiente para desencadear uma investigação da Justiça das SS. O episódio mais revelador de todo o período de Lublin foi o que Dirlewanger descreveu em uma carta posterior ao juiz investigador, em uma mistura de cinismo e autocompaixão. Parece que o Brigadeführer G transformou em objeto de sua investigação o assunto do meu envenenamento de judeus em Lublin. É verdade que mandei envenenar judeus, 57 no total, pelo médico de Lublin, em vez de mandá-los fuzilar. Fiz isso para salvar suas roupas, que posteriormente entreguei ao Hauptsturmführer Streibel para seus trabalhadores forçados. Os dentes de ouro dos judeus mortos foram extraídos pelo diretor da enfermaria do SPF de Lublin para fornecer obturações dentárias para as SS. O tom da carta não era o de um homem que descrevia um crime, era o de alguém que considerava que seu pragmatismo logístico havia sido mal interpretado por seus superiores. A pressão institucional acabou sendo irresistível. No final de janeiro de 1942, a unidade recebeu ordens de marcha.
3 semanas depois, enquanto Globoknik se desfazia dela com hipocrisia declarada, Dirlewanger usava seu tempo para reunir tropas e material, incluindo bens adquiridos de forma irregular. Finalmente marchou em direção à Bielorrússia, onde a unidade seria empregada exatamente como havia sido concebida, em combate antipartisã real. A Bielorrússia, em 1942, era uma terra de florestas e pântanos com pequenas áreas de agricultura de subsistência. Os combates da invasão haviam sido ferozes. Desde o verão de 1941, soldados do Exército Vermelho, superados pelo avanço alemão, haviam buscado refúgio nas florestas bielorrussas e adotado estratégias de sobrevivência. No início de 1942, no entanto, os soviéticos haviam começado o trabalho paciente de coordenar, organizar e unificar o comando dessas tropas, que, segundo o Centro de Coordenação de Moscou, somavam cerca de 23 mil combatentes. A resposta alemã foi organizar grandes operações de varredura. A primeira operação da Sondereinheit foi tomar de assalto um acampamento partisã entrincheirado perto de Ossipovich. Os resultados foram considerados convincentes o bastante. Em 23 de março de 1942, o Estado-Maior do HSSP-EF para a Rússia Central escreveu a Berlim afirmando que o Sonderkommando Dirlewanger havia se destacado brilhantemente e se mostrado melhor adaptado do que qualquer outra tropa ao combate antipartisana em terreno difícil. Solicitavam reforços para elevar a unidade a 250 homens e armamento adicional, que incluía metralhadoras pesadas, lançadores de granadas e equipamentos de transmissão. Nos 30 meses que a unidade passou na Bielorrússia, participou de pelo menos 27 das 55 grandes operações de varredura que foram realizadas, além de dezenas de pequenas operações nos arredores de seus quartéis, primeiro perto de Mogilev, e a partir de janeiro de 1943, na aldeia de Lagoisk, ao norte de Minsk. No total, os historiadores estimam que a unidade participou de mais de 50 operações de varredura nesse período. As operações de varredura na Bielorrússia não eram, em sua maioria, combates genuínos contra forças armadas. Segundo os cálculos do historiador Christian Gerlach, entre 6 e 10 pessoas morriam para cada arma capturada ou confiscada. Isso significa que apenas 15% dos mortos eram verdadeiros membros de movimentos de resistência armada. As vítimas eram principalmente camponeses e fugitivos, em particular judeus que haviam escapado dos guetos. A guerra contra os partisãs era, na verdade, em uma proporção esmagadora, uma guerra contra os camponeses russos e as comunidades judias da Bielorrússia. A evolução da estratégia alemã durante 1943 torna isso ainda mais explícito. O objetivo já não era simplesmente matar supostos partisãs, mas criar zonas mortas, esvaziando regiões inteiras de sua população. Os homens aptos para o trabalho eram deportados para as fábricas do Reich. Os demais eram eliminados. Uma ordem do general von Gottberg, de 1º de agosto de 1943, enunciava isso sem ambiguidades. As aldeias e todos os outros edifícios, pontes e plantações devem ser destruídos se não puderem ser camuflados. As florestas também devem ser queimadas na medida do possível. No futuro, os seres humanos encontrados na região serão considerados presas. Esta última frase não era metafórica. Era a formalização escrita de uma concepção que os homens da unidade já praticavam: a guerra como caçada. Os relatórios militares empregavam sistematicamente o vocabulário da caça. As operações de reconhecimento em pequenos grupos eram descritas como comandos de caça. As grandes operações de varredura replicavam exatamente a lógica da battue europeia. A caça com batedores. Perturbava-se o espaço vital do alvo por meio de barulho, fogo e violência, obrigando-o a fugir em direção ao cordão de atiradores. O próprio von Gottberg descreveu uma operação em novembro de 1942, escrevendo sobre o momento ideal para enviar os batedores e comparando a resistência dos partisãs com a do javali bávaro, o animal arquetípico do sangue negro dos caçadores. A Operação Cottbus, em maio e junho de 1943, representou o clímax desse período. 10 dias após o início, Dirlewanger relatava baixas por minas terrestres em suas tropas.
As perdas totais da operação somaram mais de 12 mil mortos. A Sondereinheit foi apenas uma das unidades participantes, mas desempenhou um papel central nos protocolos de destruição desenvolvidos pelo Kampfgruppe von Gottberg, em particular na prática sistemática de fazer civis caminharem sobre campos minados para detoná-los. Von Gottberg anotou isso com satisfação em seu relatório final. O uso do detector de minas desenvolvido pelo batalhão Dirlewanger passou com sucesso pelo teste. O detector de minas era, na realidade, uma coluna de camponeses bielorrussos, principalmente mulheres, crianças e idosos, obrigados a marchar em fileiras compactas à frente das tropas alemãs pelas estradas da floresta. Em 15 meses de operações, von Gottberg calculou que os homens de Dirlewanger haviam matado cerca de 15 mil pessoas, com apenas 92 baixas próprias. A unidade havia chegado à Bielorrússia como um comando de menos de 100 homens e a deixava como um regimento. Sem contar os auxiliares russos, a unidade contava com cerca de 1.650 homens no verão de 1944. A segunda e terceira gerações, criminosos e condenados. Ao longo de sua existência, a composição da Sondereinheit Dirlewanger passou por transformações radicais que mudaram não apenas o seu tamanho, mas a sua própria natureza. A primeira geração, os caçadores ilegais, nunca deixou de constituir o núcleo da unidade, ocupando progressivamente os postos mais altos de suboficiais. Mas a partir do verão de 1942, chegaram os primeiros contingentes de soldados auxiliares russos organizados em 3 companhias. E em julho de 1943, ocorreu a transformação mais dramática. Em 28 de março de 1943, Himmler havia ordenado que os alemães do Reich e todos os homens da classe de 1901 e posteriores que vivessem em situação irregular dentro do governo geral e que tivessem escapado do recrutamento por anos, fossem designados para o batalhão penal da unidade Dirlewanger. Em 7 de julho de 1943, chegaram 321 homens novos. Destes, 294 vinham dos campos de concentração de Dachau, Buchenwald, Mauthausen e Sachsenhausen. Quem eram esses homens? Nascidos entre 1893 e 1921, eles haviam sido encarcerados principalmente como elementos antissociais ou criminosos profissionais. Os segundos, que constituíam metade do contingente, haviam recebido longas penas de prisão por crimes contra o patrimônio, roubo qualificado, assalto à mão armada, lesão corporal grave, homicídio e assassinato. Os elementos antissociais formavam uma categoria que englobava desde pequenos delinquentes até pessoas consideradas inadaptadas, mendigos e desempregados, agrupados com prisioneiros descritos como intelectualmente inferiores, débeis mentais ou psicopatas. O ambiente mudou desde o primeiro dia. Nas 6 semanas seguintes à chegada deles, registraram-se 3 execuções sumárias e um número extraordinariamente alto de punições. Não houve mistura entre as categorias de recrutas. Os veteranos, ou seja, os caçadores ilegais, continuaram formando a primeira companhia, enquanto os recém-chegados foram incorporados a 2 novas companhias alemãs. A unidade passou de um batalhão especial a um regimento especial. Para equipar os reforços, Dirlewanger esperava conseguir o armamento do inimigo, o que significava que seus novos soldados teriam que arrancá-lo daqueles que queriam matá-los antes mesmo de poderem se defender. Em fevereiro de 1944, a onda de recrutamento se sistematizou ainda mais. Himmler fixou em 800 o número de homens a serem adicionados à unidade, vindos de vários campos de concentração. Em maio daquele ano, comboios com 182 homens de Auschwitz e 287 de Sachsenhausen chegaram a Lagoisk. Dirlewanger tentou também fazer com que lhe fossem enviados todos os prisioneiros das prisões disciplinares das SS de Praga, Danzig-Matzkau e do Batalhão Penal de Trabalho das SS em Babruisk, na convicção de que poderia obter assim recrutas com treinamento militar prévio. Em outubro de 1944, a unidade contava com algo entre 4.000 e 4.500 homens, dos quais apenas 800 vinham do grupo original de prisioneiros dos campos de concentração e do núcleo inicial de caçadores clandestinos.
Uma nova onda de recrutamento estava prestes a transformar a unidade outra vez, de maneira ainda mais radical. Em 7 de outubro de 1944, Dirlewanger enviou uma carta pessoal a Himmler propondo incorporar antigos adversários políticos do movimento. Nos campos de concentração, escreveu ele, havia homens que em 1933 haviam permanecido fiéis à sua própria visão de mundo e não haviam se escondido atrás da aparência do nacional-socialismo. Nisso demonstraram caráter, diferentemente daqueles milhares que passaram para o lado mais forte e, apesar de sua hostilidade interior, nos saudaram com o braço estendido. A proposta era incorporar até 2.000 comunistas e socialistas, 250 por campo, selecionados pelos próprios comandantes dos lager. Himmler deu seu aval na semana seguinte. Um juiz militar das SS, designado para a unidade no final de 1944, Bruno Willi, ofereceu aos investigadores americanos após a guerra uma descrição precisa da composição da brigada naquele momento. Os caçadores ilegais originais haviam subido aos postos mais altos de suboficiais. Entre 10% e 13% eram membros das SS ou ex-policiais punidos enviados para reabilitação. 30% eram antigos prisioneiros dos campos de concentração, alguns políticos e outros criminosos comuns. E mais de 50% eram homens dos 3 corpos de exército da Wehrmacht, enviados para lá por razões disciplinares. A unidade já não era uma brigada de caçadores negros. Tampouco era, como o historiador Hans-Peter Klausch quis apresentar, uma unidade de antifascistas em uniforme das SS. Era algo mais complicado e incômodo, um amálgama sem precedentes de todos os refugos criminosos, disciplinares e políticos do sistema nazista. Para compreender como a Sondereinheit Dirlewanger funcionava internamente, é preciso entender uma contradição central. Ela era simultaneamente uma unidade de disciplina brutal e de licença orgíaca permanente. Essas duas dimensões não eram contraditórias, eram complementares. Dirlewanger tinha, por ordem expressa de Himmler, direito de vida e morte sobre seus homens. Não havia tribunal. Os homens podiam ser executados sem qualquer processo por deserção, roubo ou insubordinação. O juiz Wille estimou que, durante o mês de dezembro de 1944, 20 soldados foram executados. O mecanismo dessas execuções tinha um caráter deliberadamente teatral. Uniformes de gala, pelotão de fuzilamento de 9 homens, discurso do oficial sobre as razões da sentença, tiro de misericórdia. A execução era um ato de linguagem tanto quanto de violência. Dizia aos homens que o poder dos oficiais sobre suas vidas era absoluto, mas que esse poder se exercia com uma certa formalidade ritual que o reinseria ficticiamente em uma estrutura jurídica e militar. No entanto, os veteranos da unidade não descreveram sua experiência em termos de terror. A grande maioria expressou fascínio por seu antigo comandante. Paul Dorn, um criminoso transferido de Oranienburg, descreveu Dirlewanger como um líder frequentemente ausente, mas inegavelmente corajoso. Décadas após a morte oficial de Dirlewanger como prisioneiro francês, Dorn continuava procurando por ele, recusando-se a aceitar o laudo de óbito confirmado por exumação e autópsia. Viajou para a Itália seguindo o boato de que um jesuíta havia ajudado Dirlewanger a fugir para o Egito. Não foi um caso isolado. Cerca de 20 veteranos expressaram o mesmo tipo de fascínio durante os interrogatórios sobre o levante de Varsóvia. O que gerava esse fascínio? Os testemunhos coincidem em 3 elementos. O primeiro era a coragem pessoal de Dirlewanger, sempre na linha de frente do ataque, ferido em múltiplas ocasiões, sem jamais dar ordens para onde ele mesmo não iria. O segundo era uma dedicação para com os seus homens, que incluía interceder pessoalmente junto às famílias deles e garantir os melhores mantimentos possíveis. Reinhold Viereg insistiu no apoio incondicional que Dirlewanger dava à sua unidade. Gustav Strumpf destacou que Dirlewanger sabia o que era a vida em um campo de concentração ou em uma prisão e fazia o possível para que seus homens ficassem bem. O terceiro era a propensão ao álcool. Dirlewanger transformava suas bebedeiras em ocasiões de fraternidade, reunindo oficiais e soldados em uma espécie de comunidade do excesso. Ele se tornava briguento ao beber, mas isso não arranhava sua imagem carismática.
Um soldado chamado Franz Beuser arriscou-se a lhe dizer que ele havia nascido na época errada, que o via como um Landsknecht da Guerra dos 30 anos. Dirlewanger assentiu em silêncio, como se a comparação lhe parecesse exata. Essa dimensão fraternal e orgíaca da unidade estava documentada desde Lublin. Relatórios da época descreviam que Dirlewanger e seus oficiais organizavam noitadas que combinavam estupros coletivos, tortura e bebida. O chefe da Gestapo de Lublin, Johannes Müller, daria testemunho dessas práticas em uma investigação posterior. Com a expansão da unidade a partir de julho de 1943, o modelo mudou. Dirlewanger já não podia manter com cada recruta a proximidade pessoal que constituía um dos pilares de seu carisma. A chegada de 321 criminosos profissionais provocou uma onda de violência disciplinar imediata. 3 execuções com um tiro na nuca diante de seus camaradas nos primeiros dias, seguidas de prisões frequentes e homens enviados de volta aos campos de concentração. A dimensão orgíaca ficou reservada aos oficiais e comandantes intermediários. Para os soldados, restou apenas a brutalidade. O ponto mais obscuro dessa história interna ocorreu no final de 1944, na Lusácia. Um veterano civil que se juntou à unidade nesse período, Oskar Blömer, descreveu perante os investigadores a presença cotidiana de execuções sumárias de soldados acusados de estupro, pilhagem ou deserção, retirados do acampamento com um tiro na nuca após cavarem a própria cova. Seu testemunho assemelhava-se mais ao de um prisioneiro de campo de concentração do que ao de um ex-membro das SS. A violência carcerária havia sido transferida, sem modificações, para a estrutura interna da divisão. Varsóvia, Eslováquia, Hungria e o fim. Em 1º de agosto de 1944, enquanto os exércitos soviéticos se aproximavam perigosamente da capital polonesa, o Armia Krajowa lançou o levante de Varsóvia. Suas forças, cerca de 20.000 homens, estavam mal armadas e sem artilharia. Conseguiram tomar vários bairros centrais de surpresa, mas falharam em capturar as pontes sobre o Vístula. A brigada Dirlewanger chegou a Varsóvia em 4 de agosto de 1944. O que se seguiu foi um dos episódios mais brutais de toda a guerra. Entre 5 e 7 de agosto, os 2 grupos de combate da brigada, o Kampfgruppe Meyer e o Kampfgruppe Steinhauer, foram empenhados no bairro central, tendo o Palácio Brühl como objetivo. O grupo Meyer, com 356 combatentes, conseguiu avançar apenas 400 metros nos 2 primeiros dias. Quando abriu uma brecha no 3º dia, havia perdido 310 homens entre mortos, feridos e desaparecidos. Apenas nesses 400 metros conquistados sob fogo em 5 de agosto, ocorreram nada menos que 16 massacres de civis, com um total de 12.500 vítimas. O sapa de combate alemão Matthias Schenck, cuja unidade combateu ao lado dos homens de Dirlewanger, deixou um dos testemunhos mais detalhados sobre o comportamento deles. Descreveu como os homens da brigada tomaram um hospital de assalto. Ao entrarem, um oficial polonês, um médico e 15 enfermeiras da Cruz Vermelha se renderam. Então as SS chegaram, executaram imediatamente todos os feridos poloneses e atacaram as enfermeiras, que logo foram despidas e estupradas. Quando Schenck conseguiu retornar naquela noite, encontrou os soldados das SS empurrando as enfermeiras nuas em direção ao cadafalso enquanto a multidão ria e gritava. Um crucifixo havia caído da parede e os soldados urinavam sobre ele. O próprio Schenck resgatou o sacerdote e o levou para o seu quartel. A descrição que Schenck faz do comportamento da brigada sob fogo é reveladoramente ambivalente. Ele os via como uma gangue de bêbados que agiam sob o efeito do álcool, mas ao mesmo tempo insistia em sua coragem inabalável, na fúria que os possuía durante o assalto. Eles avançavam contra as casas gritando "Urra!". Logo em frente aos edifícios caíam sob o fogo polonês. Morriam às dúzias, muitos ficavam feridos. Não ganhavam 1 metro de terreno. O líder deles estava frenético. Essa ambivalência, combinando coragem e crueldade, correspondia exatamente ao imaginário do caçador possuído, o berserker nórdico que o antropólogo Bertrand Hell havia estudado. O guerreiro que descarrega uma fúria cega e destrutiva ao derramar o sangue do inimigo. A brigada tinha 881 homens em condições de combate quando entrou em Varsóvia. Ao final de sua atuação,
contava com 648, apesar de ter recebido um reforço de pelo menos 1.650 soldados vindos de vários centros de detenção do exército. A unidade havia perdido, portanto, pelo menos 2.083 homens entre mortos, feridos e desaparecidos. As baixas da população de Varsóvia chegaram a 200.000 mortos. O historiador Christian Ingrao estima que a brigada executou cerca de 30.000 civis entre 5 de agosto e o final de setembro de 1944. Em 8 de outubro, quando o levante foi finalmente esmagado, o superior hierárquico de Dirlewanger, o general Reinfeldt, conseguiu para ele a Cruz de Cavaleiro por suas qualidades táticas, seu sangue frio e sua coragem, aos quais devemos nossa capacidade de iniciar a ofensiva nos primeiros dias. A cena resume com precisão sinistra a lógica do sistema que havia criado e utilizado a Brigada Dirlewanger. 10 dias após a capitulação do Armia Krajova em Varsóvia, a brigada foi enviada por ferrovia para a Eslováquia para combater o levante nacional eslovaco, que havia estourado em 29 de agosto de 1944 nos arredores de Banska Bystrica. A brigada atacou pelo norte, chegando de trem a Ruzomberok e Bielipotok, cerca de 50 quilômetros ao norte de Banska Bystrica. Seus 9 dias de combate foram intensos, mas a brigada atuou na fase final do levante, quando os insurgentes já estavam em retirada. O Diário dos Insurgentes, citado pelo historiador Klaus, mostra que a brigada os fez retroceder 19 quilômetros em 9 dias. O HSSPF da Eslováquia, Höfle, não era von den Bach-Zelewski e não estava disposto a dar as boas-vindas em seu território a uma unidade cuja má reputação a precedia. Seus relatórios apontam que a brigada se distinguiu nas 6 semanas seguintes por sua brutalidade contra a população civil e por saques generalizados. Höfle fez o possível para afastar os batalhões da brigada e enviá-los para o fronte de Budapeste. Em 9 de dezembro de 1944, a unidade recebeu a ordem de se mover em direção à fronteira húngara. Os exércitos soviéticos haviam avançado até a planície húngara e ameaçavam cercar Budapeste. Os homens de Dirlewanger receberam a missão de defender um setor de importância capital. Ao norte da cidade, na margem esquerda do Danúbio, o fronte formava uma saliência diante da cidade de Ipolisag, o ponto que impedia os tanques russos de completarem o movimento de cerco que encurralaria a capital. Em 11 e 12 de dezembro de 1944, as unidades de combate da brigada tomaram posições. O desastre foi rápido. Os russos atacaram Ipolisag, que estava sendo defendida por apenas uma companhia, embora se esperasse um regimento completo. Em 14 de dezembro, a cidade estava nas mãos dos soviéticos. O Estado-Maior alemão observou que uma companhia inteira do 2º Regimento da Brigada, composta por prisioneiros políticos recém-incorporados, havia desertado para o inimigo. Dirlewanger contra-atacou com 5 batalhões, mas não conseguiu recuperar a cidade. O erro tático foi reconhecido como fatal. O próprio Dirlewanger havia alertado dias antes que não queria combater os russos com comunistas. A deserção em Ipolisag foi o caso mais espetacular de debandada em massa em toda a história da guerra. 4 companhias do 3º Batalhão do 2º Regimento, compostas quase exclusivamente por prisioneiros políticos vindos de Dachau e Buchenwald, aproveitaram a topografia favorável, as colinas florestais que dificultavam a comunicação entre as unidades e suas redes de solidariedade do campo de concentração para marchar em direção às linhas soviéticas, em grupos que variavam de pequenas patrulhas a seções inteiras. Segundo um veterano antifascista da unidade, Bruno Mayer, em sua companhia, 100 homens conseguiram chegar às linhas soviéticas. 30 foram mortos ou feridos na tentativa e 50 não tentaram. Mesmo em condições tão favoráveis e com motivação política declarada, menos da metade dos prisioneiros políticos desertou. Em janeiro de 1945, com Himmler nomeado comandante do grupo de exércitos Vístula, a brigada foi transferida para a Lusácia, perto de Cottbus. Em 19 de fevereiro de 1945, por ordem de Himmler, ela se tornou a 36ª Divisão de Granadeiros SS. Uma divisão estranha. Mal foi estabelecida na teoria, acabou desmantelada na prática, e seus elementos foram dispersos entre diferentes corpos de exército. Em 16 de fevereiro,
Dirlewanger havia sido afastado do comando. Um de seus ferimentos torácicos havia se reaberto e infeccionado. Ele partiu para a Suábia para se tratar e nunca mais voltou para a Lusácia. O grande ataque soviético começou em 16 de abril de 1945. O fronte alemão desmoronou em 48 horas. Em 25 de abril, não restava nada do 1º regimento, apenas 36 homens do 2º regimento não estavam inabilitados, e o corpo de artilharia e engenharia havia desaparecido por completo. Dos cerca de 6.000 homens da divisão no início de fevereiro, apenas cerca de 50 sobreviviam em 25 de abril. Os demais haviam morrido em combate, estavam feridos ou eram prisioneiros. Contabilizaram-se 634 repatriações dos campos de prisioneiros soviéticos. A 36ª Divisão de Granadeiros SS havia deixado de existir. Oskar Dirlewanger morreu em 7 de junho de 1945 em Altshausen, na Suábia, cidade natal de sua família, enquanto estava sob custódia francesa. As circunstâncias exatas de sua morte foram objeto de controvérsia por décadas. O médico militar francês que supervisionou sua captura não o identificou em um primeiro momento como o comandante da brigada. Ele havia sido detido com uma identidade falsa. Quando foi identificado e submetido a interrogatório, seu ferimento torácico, combinado com os maus tratos infligidos pelos guardas poloneses que participavam de sua custódia, revelou-se fatal. Uma autópsia realizada em 1960, quando os restos mortais foram exumados, confirmou a identidade. Durante anos, vários veteranos da unidade e o próprio Gottlob Berger recusaram-se a acreditar em sua morte. Berger imaginava que Dirlewanger estava na Síria ou no Egito, uma eminência parda atrás de algum trono. Paul Dorn viajou para a Itália seguindo boatos. Essa recusa em aceitar a morte do comandante diz algo sobre a natureza do vínculo que a unidade havia construído. Um vínculo que não era simplesmente o do soldado com seu oficial, mas algo mais próximo da devoção a uma figura mítica. Os processos judiciais do pós-guerra trouxeram resultados decepcionantes. Os homens da unidade eram criminosos habituais, familiarizados com interrogatórios. Diferentemente dos homens dos Einsatzgruppen ou dos batalhões de polícia, estavam decididos a não revelar nada sobre sua participação nos crimes. De cerca de 400 declarações encontradas nos arquivos do Zentralstelle de Ludwigsburg, apenas um punhado incluía uma confissão. Quase nenhuma descrevia os crimes em detalhes. Os demais protagonistas das operações na Bielorrússia e em Varsóvia adotaram uma estratégia coerente: apresentar os fatos como resultado de ordens de uma cadeia de comando centralizada, sobre a qual tinham pouco controle, e, ao mesmo tempo, incriminar sistematicamente a unidade Dirlewanger por todos os abusos descritos pelas testemunhas. O lema proverbial que circulava entre os veteranos de outras unidades ficou registrado em vários depoimentos. Onde há fogo, há Dirlewanger. A figura do caçador ilegal selvagem tornou-se o bode expiatório perfeito que permitia aos soldados comuns apresentarem-se como incendiários e assassinos em massa por necessidade e não por prazer. Ao contrário dos caçadores negros, que estavam tão próximos de suas presas que não podiam evitar absorver um pouco de suas qualidades. Essa instrumentalização do imaginário da caça e do homem selvagem no pós-guerra foi, à sua maneira, a última derrota dos homens da brigada. Serviram primeiro para que o regime que os havia criado justificasse uma violência necessária nas margens do império, e serviram depois para que aqueles que haviam executado as mesmas políticas de extermínio pudessem lavar as mãos, apontando para aquele grupo de marginalizados cuja suposta natureza selvagem explicava tudo. O sistema que os criou. A brigada Dirlewanger não foi um acidente. Foi o produto deliberado e planejado dos mais altos escalões do Estado nazista, impulsionado por Hitler, executado por Himmler e protegido contra todas as tentativas de dissolução pela rede de relações pessoais de seu fundador. Para entender por que ela foi criada e por que funcionou da maneira como funcionou, é preciso entender a cosmologia da violência que a sustentava. Os caciques nazistas que a criaram, Himmler e Göring em particular, eram caçadores apaixonados. Os convites para as caçadas de Himmler traçavam com precisão o mapa de suas relações de confiança dentro do sistema.
von Dembach, Zelewski, Paul, Berger, Globoknik, Wolff. Todos os protagonistas da criação da Sondereinheit aparecem nas listas de convidados para as caçadas do Reichsführer. A decisão de criar a unidade de caçadores ilegais para caçar partisãs foi tomada e gerida do início ao fim por caçadores e entre caçadores. O imaginário de caça que atravessou toda a existência da unidade não era um detalhe ornamental, era constitutivo da própria concepção da guerra antipartisã. O vocabulário dos relatórios militares, o tratamento das vítimas como butim ou presa, a distinção entre as pequenas operações de reconhecimento que replicavam a Pirsch, a caça furtiva do caçador individual e as grandes operações de varredura que replicavam a Batu com batedores, tudo isso fazia parte de um modelo mental que tornava possível a violência de massas ao reenquadrá-la dentro de uma atividade cultural chancelada e praticada pelas elites. Matavam-se pessoas como se matam animais em uma caçada. Não era uma metáfora. Era uma estrutura cognitiva real que organizava a percepção e a ação. Essa estrutura tinha limites, e seus limites são reveladores. O imaginário da caça excluía, em princípio, o abate de filhotes. Era um tabu de caça europeu de enorme força. E, no entanto, nas operações na Bielorrússia, os homens da unidade e de outras tropas mataram mais crianças do que qualquer outra unidade durante a guerra no leste, com exceção dos Einsatzgruppen. A transgressão do tabu de caça nesse ponto mostra o limite do modelo. Quando a violência transbordava o tabuleiro da caça para entrar no território do extermínio puro, o imaginário se rompia e ficava exposto o núcleo da política de genocídio que subjazia a retórica da luta antipartisã. A outra grande transgressão do modelo de caça era o tratamento dispensado às mulheres. Os caçadores europeus não torturam suas presas antes de matá-las. No entanto, as mulheres capturadas durante as grandes operações de varredura eram sistematicamente separadas do restante dos prisioneiros, levadas para os quartéis dos oficiais para orgias de estupro coletivo, torturadas com chicotes e, finalmente, assassinadas. Essa violência não respondia a nenhuma lógica de caça. Respondia a uma lógica de dominação absoluta sobre um ser reduzido à condição de objeto, de gado, de propriedade. A mesma lógica que havia reduzido os judeus do governo geral polonês a usarem a estrela amarela, a trabalharem em campos de obras e a serem pastoreados pelos homens de Dirlewanger em suas primeiras missões em Lublin. No fundo, a violência da brigada Dirlewanger não vinha de uma natureza selvagem irreprimível, como o regime quis acreditar e os tribunais do pós-guerra quiseram aceitar, mas sim de uma política perfeitamente coerente. A desumanização progressiva das vítimas até o ponto em que matá-las deixava de exigir justificativa e podia ser integrado ao universo simbólico cotidiano dos perpetradores. Os números são a única linguagem capaz de tornar tangível a escala do que a Brigada Dirlewanger fez. A unidade foi responsável pela morte de pelo menos 60 mil pessoas, a grande maioria civis. Na Bielorrússia, entre 1942 e 1944, eliminou mais de 30 mil pessoas e queimou dezenas de aldeias. Em Varsóvia, no verão e outono de 1944, foi responsável pela morte de pelo menos 30 mil civis nos bairros que atacou. Participou também das liquidações dos guetos de Slutsk e Boronovich durante as operações Hornung e Febre dos Pântanos. Esses números colocam a Sondereinheit Dirlewanger em uma categoria diferente de qualquer unidade de combate convencional. Sua taxa de vítimas civis por combatente armado não tem paralelo na história da Segunda Guerra Mundial fora dos esquadrões de extermínio especificamente projetados para o genocídio. A unidade passou por 4 fases claramente distintas. A primeira, em Lublin, entre 1940 e 1942, foi de relativa latência, sem combate real, mas com extorsão sistemática, abusos e os primeiros massacres experimentais de prisioneiros judeus. A segunda, na Bielorrússia, entre 1942 e 1944, foi a de maior atividade operacional, quando a lógica da caça e o extermínio se fundiram nas grandes operações de varredura. A terceira, em Varsóvia, no verão de 1944, foi a de maior concentração de violência urbana por unidade de tempo.
A quarta, na Eslováquia, Hungria e Lusácia, nos últimos meses da guerra, foi a de sua desintegração progressiva sob o peso de suas próprias contradições internas. O que torna essa história especialmente difícil de enquadrar nas narrativas habituais da Segunda Guerra Mundial é que os homens da Sondereinheit Dirlewanger não eram, em sua maioria, ideólogos nazistas convictos nem soldados comuns pegos pelas engrenagens da obediência. Eram algo mais desconcertante. Uma mistura de marginalizados sociais, criminosos profissionais, caçadores ilegais apaixonados, soldados desonrados, prisioneiros políticos e presos comuns que foram reunidos deliberadamente justamente por causa de sua marginalidade, que foram enviados para as margens geográficas do Império justamente porque sua violência podia ser autorizada ali onde não poderia ter sido no centro. O regime que os criou precisava deles para fazer o que nem as tropas regulares, nem as unidades convencionais podiam fazer sem gerar os protestos que, como se viu nos relatórios de Kube vindos da Bielorrússia, começavam a incomodar inclusive os caciques mais convictos. A Brigada Dirlewanger era o extremo que permitia a todos os outros se apresentarem como relativamente moderados. Os caçadores ilegais que formaram o núcleo da unidade chegaram a Oranienburg com um passado de transgressão das leis de caça do Reich, pessoas que o Estado nazista já havia classificado como seres que viviam no limite do mundo ordenado, nas margens da floresta. Saíram da guerra. Aqueles que sobreviveram como parte de uma das unidades mais letais para a população civil de toda a história bélica moderna. O caminho que os conduziu de um a outro extremo não foi acidental. Foi desenhado com precisão e propósito por homens que caçavam cervos nas propriedades do Reichsführer nos fins de semana e assinavam ordens de extermínio nas manhãs de segunda-feira. A guerra como caça, a caça como guerra. O paralelo entre a guerra antipartisã e a prática da caça não era uma metáfora que os próprios envolvidos usavam com consciência crítica. Era uma estrutura cognitiva operacional que organizava sua percepção e sua conduta. A primeira missão independente da Sondereinheit na Bielorrússia, o reconhecimento por meio de Spähtruppen, grupos de exploração, reproduzia com fidelidade assombrosa a Pirsch, a caça à espreita do caçador individual. Unidades pequenas que penetravam nas florestas para detectar grupos de partisãs, detalhar seus acampamentos, sua força e seus armamentos, além de identificar seus líderes. Um relatório de 1942 descrevia esses movimentos com um vocabulário explicitamente de caça. Um comando de caça 1/20 vindo de Sabaloche, atravessando Novij Sabaloche e Gutin pela entrada norte de Swilotka. O relatório continuava descrevendo como o comando tomou sua posição no posto de vigilância indicado pelo desertor, esperando que o inimigo aparecesse no caminho. O alvo não apareceu. O comando retirou-se sem baixas. Era, na terminologia da caça, uma saída de reconhecimento sem resultado, exatamente como o caçador que retorna à aldeia de mãos vazias após passar horas seguindo rastros na neve. As grandes operações de varredura, por outro lado, reproduziam exatamente a lógica da Batu, a caça com batedores. Perturbava-se o habitat do alvo por meio de barulho, fogo e violência, obrigando-o a fugir em direção ao cordão de atiradores que aguardava nas bordas da floresta. A Operação Cottbus, em 1943, envolveu 16.662 homens, formando uma rede que foi se fechando sobre o setor de Borisov, queimando aldeias e empurrando as populações sobreviventes à frente deles. No centro ficou encurralado todo o ser vivo. Partisãs, camponeses, crianças, gado. O resultado foi de 15.000 mortos. Essa cosmovisão de caça não se limitava aos métodos táticos, determinava também a representação do inimigo. Os partisãs eram animalizados sistematicamente nas comunicações internas alemãs. Falava-se de gangues que infestavam a floresta, de inimigos que se escondiam até o pescoço nos pântanos ou subiam nas árvores como animais. Um relatório sobre a Operação Adler descrevia como o inimigo tentou escapar da captura escondendo-se nos pântanos até o pescoço ou empoleirado nas árvores. Suas tentativas de romper o cerco foram ferozes. Em vários casos, os oficiais e comissários políticos escaparam da captura no último momento cometendo suicídio.
O suicídio dos comissários soviéticos antes de se renderem foi interpretado, no universo mental dos caçadores alemães, como a resistência de um animal encurralado que prefere morrer a ser capturado, exatamente como o javali bávaro que se volta contra o caçador quando não tem escapatória. Von Gottberg escreveu em novembro de 1942, após uma de suas operações: "As IG-6 bastaram para fazer aqueles malandros fugirem. No entanto, às vezes se deixavam matar ou queimar no local. Tivemos bom tempo com uma leve geada, tempo ideal para enviar os batedores." A descrição não poderia ser mais explícita. O inimigo que foge é a presa em fuga. O que fica para morrer no local é o animal que, encurralado, escolhe a morte com a mesma coragem que o javali ou o urso pardo diante do caçador. O tempo claro e frio, o detalhe da leve geada, era a descrição do clima de caça, o mesmo tipo de detalhe que aparece nas memórias literárias de caça na Alemanha, desde os relatos de Ernst Jünger sobre as caçadas de javalis na floresta das Ardenas, até as conversas de mesa de Hitler sobre a paixão dos caçadores de montanha. Os próprios sobreviventes russos dos massacres utilizaram o verbo jagen, caçar, para descrever a ação de reunir as pessoas à força e com violência para executá-las à beira das fossas. 50 depoimentos de sobreviventes russos traduzidos para o alemão para os arquivos do processo de Hamburgo empregaram essa palavra sistematicamente. Era uma convergência reveladora. Perpetradores e vítimas percebiam o que estava acontecendo nos mesmos termos de caça. A caça aos homens não era uma figura de linguagem, era a descrição exata do que estava acontecendo. Uma das perguntas que persistem na historiografia sobre a Brigada Dirlewanger é se seus membros agiram por consentimento ou por coação. A pergunta é importante porque sua resposta determina como entendemos a natureza moral da violência perpetrada. Os veteranos da unidade não descreveram sua experiência como o resultado de uma coação irresistível. Apenas alguns mencionaram a violência de seus superiores como fator determinante de sua conduta. A maioria expressou, pelo contrário, fascínio por seu comandante e pela vida na unidade. Seus depoimentos descrevem um contrato tácito, mas real. Os homens aceitavam participar de operações contra um inimigo ao qual, de qualquer forma, desprezavam e odiavam, em troca de os oficiais lhes garantirem uma segurança física relativa, uma disciplina relaxada no dia a dia e o máximo de conforto. As condições de vida na unidade eram, para homens que vinham de campos de concentração e prisões, notavelmente toleráveis. Os mantimentos eram mais do que suficientes: comida variada, fartura de álcool e uma ração de 6 cigarros diários. A esses suprimentos oficiais somavam-se bens incalculáveis obtidos por meio de saques e pilhagens. A disciplina era frouxa fora das operações, as mulheres tinham acesso ao quartel. O número de soldados presos permanecia baixo durante os períodos documentados. A experiência de domínio social compartilhada por todas as forças de ocupação proporcionava um status que em suas vidas anteriores, fosse como prisioneiros de campos de concentração ou como criminosos comuns, eles jamais haviam tido. A deserção existiu, mas foi marginal durante os períodos mais significativos da história da unidade. Entre Lublin e a Bielorrússia, registraram-se 7 tentativas de deserção, todas na Bielorrússia. Apenas uma teve sucesso com certeza. Para homens que haviam aceitado o contrato implícito da unidade, desertar significava entregar-se a um inimigo marcado pelo estigma da bestialidade na propaganda nazista, aceitar um cativeiro soviético que sabiam que seria longo e potencialmente fatal. Os que tentaram desertar foram uma minoria insignificante. A situação mudou radicalmente apenas com a chegada dos prisioneiros políticos no outono de 1944. Esses homens não haviam aceitado contrato algum. Seu antagonismo ideológico com o nazismo era declarado. Suas redes de solidariedade do campo de concentração permaneciam intactas. E quando encontraram as condições favoráveis para a deserção em massa, em Ipolisag, eles tentaram. 4 companhias do batalhão, composto quase exclusivamente por prisioneiros políticos de Dachau e Buchenwald, marcharam em direção às linhas soviéticas em grupos de todos os tamanhos. Mas, mesmo assim, segundo o veterano antifascista Bruno Mayer, em sua própria companhia, 100 homens chegaram às linhas soviéticas. 30 morreram ou foram feridos na tentativa e 50 nem sequer tentaram.
O caso de Ipolisag é o laboratório mais claro da história da Segunda Guerra Mundial sobre o problema do consentimento e da coação na violência de guerra. Nunca naquela guerra se viram condições tão favoráveis para uma deserção em massa. Motivação política declarada, redes de solidariedade intactas, topografia propícia e comandos desorganizados. E, no entanto, mesmo nessas condições, menos da metade daqueles que tinham motivação política escolheu desertar. O mecanismo não era simplesmente o medo. Era a inércia de um contrato que, para quem estava há tempo suficiente na unidade, havia criado uma identidade de grupo mais forte do que a ideologia. O historiador e antropólogo Bertrand Hell demonstrou que, em uma área geográfica que vai do Mediterrâneo até as estepas dos Urais, caçadores e caçadores ilegais estão presos em um discurso social que interpreta a violência em termos de humores e de calor. É por causa de um excesso de sangue negro que deve ser derramado durante a temporada de caça, no gesto de violência que une o animal ao homem. Quando o caçador ilegal está possuído demais por esse humor negro, ele transgride as leis estabelecidas da caça, começa a caçar secretamente fora de temporada e, a partir desse momento, só come carne vermelha ou negra, com seu calor intenso. Depois, se a paixão for forte demais, ele acaba se transformando em um homem da floresta, um homem selvagem, mais próximo da caça do que do mundo doméstico que abandonou para saciar sua paixão. Esse discurso não se limitava à figura do homem da floresta. Incluía também a do guerreiro possuído, alvo de crises de fúria destrutiva cega como Orion, as Mênades gregas ou os berserkers nórdicos. Guerreiros que descarregavam uma força sobre-humana quando derramavam o sangue do inimigo, que combatiam em estado de transe, insensíveis à dor e ao medo, animalizados temporariamente pela violência que desencadeavam. Na mente de Himmler e Göring, que eram caçadores apaixonados, criar uma unidade de caçadores clandestinos para caçar partisãs nas florestas do leste era reintroduzir o homem selvagem na polis guerreira. Era mobilizar deliberadamente a força do mundo selvagem contra um inimigo que o regime já havia animalizado desde o princípio. Os funcionários ministeriais que descreveram o projeto de Göring disseram isso sem rodeios. Nos territórios que lhes fossem confiados, as gangues de caçadores ilegais poderiam matar, queimar, estuprar e profanar, e ficariam sob estrita vigilância assim que retornassem ao seu país de origem. Era a autorização antecipada de uma violência sem limites nas margens do Império. A violência da brigada no campo de batalha apresentava exatamente as características que o discurso do homem selvagem lhe atribuía. O testemunho do sapa de combate Matthias Schenck em Varsóvia é o mais preciso a esse respeito. Os homens da brigada chegaram bêbados, avançaram contra as posições polonesas gritando "Urra!", caíram às dúzias sob o fogo inimigo e continuaram avançando possuídos por uma fúria que o próprio Schenck não sabia se devia atribuir ao álcool ou a algo mais profundo. O líder deles estava frenético. Era a descrição exata do berserker nórdico. Um guerreiro que desencadeia uma fúria destrutiva ao entrar em combate, insensível aos ferimentos, com uma força que parece sobre-humana aos olhos de quem a observa. Essa estrutura imaginária tinha consequências práticas concretas. Determinou o tratamento que o regime nazista deu à brigada. Ela foi enviada justamente para as margens do Império, para as florestas da Bielorrússia e para os bairros de Varsóvia, espaços que o regime considerava selvagens ou selvas urbanas, espaços onde a violência do homem selvagem podia ser autorizada porque não contaminava o centro ordenado do Império. Determinou também como o próprio regime interpretou retrospectivamente os excessos da brigada, como expressões inevitáveis de uma natureza que não podia ser contida, de uma violência que era o preço a pagar por se ter os melhores rastreadores e combatentes antipartisã do exército. E determinou finalmente o uso que os outros envolvidos nos massacres no leste fizeram da imagem da brigada após a guerra. Apontando-a como a encarnação do homem selvagem, puderam apresentar sua própria participação nas mesmas políticas de extermínio como a ação relutante de soldados normais que simplesmente cumpriam ordens, sem o prazer na crueldade que os caçadores negros nunca ocultaram. O homem selvagem serviu primeiro ao regime para autorizar a violência. Serviu depois aos tribunais do pós-guerra para diluir a responsabilidade. As vítimas, os métodos, os lugares.
Para compreender a brutalidade específica da Brigada Dirlewanger, é necessário descer do nível dos números agregados para o nível dos métodos concretos. Os depoimentos de sobreviventes, os relatórios das comissões de investigação soviéticas e os documentos dos processos judiciais alemães do pós-guerra permitem reconstruir detalhadamente o sistema de violência que a unidade implantou em seus diferentes teatros de operações. A primeira grande categoria de violência era a das operações de varredura em populações rurais. O procedimento tinha 3 fases quase sempre idênticas. Primeira fase, concentração. Os homens da unidade cercavam a aldeia e reuniam todos os seus habitantes no centro do vilarejo ou nos campos adjacentes. As armas automáticas formavam um segundo cordão externo para impedir a fuga. Com frequência, utilizava-se o engano para manter a ordem durante esta primeira fase. Dizia-se aos aldeões que eles seriam deportados para a Alemanha para trabalhar, uma perspectiva aterrorizante, mas que implicava a sobrevivência. Segunda fase, confinamento. As pessoas concentradas eram levadas para os maiores edifícios da aldeia, geralmente celeiros ou estábulos, e trancadas neles. Terceira fase, eliminação. Os edifícios eram cercados por um cordão de metralhadoras e depois incendiados. Aqueles que tentavam fugir eram abatidos. Em alguns casos, documentados pelos relatórios de exumação das comissões soviéticas, a escassez de cartuchos nas valas comuns confirma que as vítimas não foram fuziladas, mas queimadas vivas. O depoimento de Alexander Mironov, um antigo auxiliar russo da unidade interrogado pela Comissão Soviética de Investigação de Crimes Nazistas na região de Mogilev, resulta desconcertante precisamente porque não provém de uma vítima, mas de alguém que participou direta ou indiretamente dos fatos. O que compreendi a partir da minha experiência direta foi que a unidade especial Dirlewanger tinha sido criada especificamente para realizar operações de represália contra os partidários e a pacífica população da Bielorrússia. Durante mais de 2 anos, esta unidade, sob o comando de Dirlewanger, dos irmãos Zalski, de Zimmermann, de Ted Jacob e de outros nazistas, realizou sistematicamente ações de represália nos arredores de Mogilev, Minsk, Vitebsk e outras regiões. Durante essas ações, os habitantes pacíficos de vilarejos, aldeias e propriedades rurais foram fuzilados, queimados vivos, enforcados. Casas, escolas, hospitais, clubes, igrejas e outros edifícios públicos foram incendiados. Se minha memória não falha, mais de 100 zonas habitadas foram destruídas junto com seus habitantes. Esta declaração foi corroborada pelos arquivos da própria unidade e pelos relatórios de investigação comissões soviéticas. Outros documentos especificam as características dessa violência com uma precisão que torna a leitura difícil. Os relatórios de exumação, por exemplo, apontam que nas operações de fevereiro de 1943 a unidade queimou nada menos que 10 aldeias. A ausência de cartuchos e projéteis nas valas leva à conclusão de que aproximadamente 2.000 vítimas documentadas foram queimadas vivas nos celeiros. A testemunha Alexander Mironov viu pessoalmente um homem rindo enquanto jogava um menino de 14 anos em uma fogueira e identificou sua unidade, aquartelada em Warhoysk. Outro depoimento registrado nos processos alemães descrevia, com uma objetividade que torna o relato ainda mais perturbador, um incidente protagonizado pelo suboficial Feiertag. Lembro exatamente como matou uma mulher polonesa por nada, absolutamente por nada. A idosa conduzia uma velha carroça puxada por um cavalo pequeno, com um pouco de feno dentro. Estava sentada sobre o feno e literalmente foi abatida com um tiro sem nenhuma razão. Acho que aconteceu perto de Minsk. A segunda grande categoria de violência documentada era a dos prisioneiros nos campos de trabalho da Galícia. Lá, os métodos eram diferentes, mas igualmente sistemáticos. O relatório judicial sobre a atividade da unidade no campo de Krasne, perto de Lutsk, na Volínia, documenta queimaduras de cigarros, marcas de chicote e espancamentos que deixavam marcas permanentes nos corpos. A dimensão sádica destes atos, que o próprio regime tentou processar judicialmente através de seus próprios tribunais da SS, antes de a unidade abandonar Lublin, não era simplesmente o resultado de indivíduos desequilibrados agindo de maneira espontânea. Era uma prática sistemática de marcação que reproduzia simbolicamente o domínio absoluto do guardião sobre o gado.
Exatamente como o pecuarista marca seus animais com ferro em brasa para identificá-los como propriedade, os homens da unidade marcavam os corpos dos prisioneiros judeus para inscrever e tornar permanente o seu domínio sobre eles. A terceira grande categoria de violência documentada era a do tratamento das mulheres durante as grandes operações de varredura. Os depoimentos de veteranos da unidade confirmam que os oficiais, durante suas estadias em diferentes teatros de operações, escolhiam entre as populações civis concentradas um certo número de mulheres que eram separadas do resto do grupo e levadas aos quartéis para orgias, durante as quais eram estupradas coletivamente. O depoimento de um veterano da unidade, Valdemar B., preso civil condenado por homossexualidade que foi enviado para a unidade, certificou que os oficiais, durante sua estadia na Bielorrússia, confinaram 8 mulheres, confiscaram suas roupas e à noite as levaram ao castelo onde as açoitaram. Albin V. deu um depoimento semelhante. As fontes indicam que estas mulheres eram sistematicamente assassinadas após as torturas, embora nenhuma das testemunhas tenha atribuído a estas práticas qualquer função específica além do sadismo e da brutalidade. O que torna a análise dessas práticas especialmente significativa é a sua distribuição. A violência sexual aparece documentada especificamente em relação a mulheres que pertenciam a populações que tinham sido previamente submetidas a processos de concentração e deslocamento. Não aparece documentada em relação a mulheres encontradas durante os assaltos a acampamentos de partidários que eram simplesmente fuziladas. A distinção é reveladora. No modelo mental da unidade, a mulher partidária era a caça que devia ser eliminada. A mulher do camponês concentrado e deslocado era gado doméstico, que podia ser utilizado antes de ser sacrificado. Os dois universos simbólicos da caça e da pecuária conviviam na prática da violência da unidade, determinando que tipo de violência era aplicada a cada categoria de vítima. No verão de 1943, a estratégia alemã na Bielorrússia evoluiu para a criação de zonas mortas. Regiões completamente esvaziadas de população, menos por massacres do que por deportações massivas em direção às fábricas do Reich. A ordem do general von Gottberg, de 1º de agosto de 1943, que estabelecia este novo conceito, ordenava textualmente que os seres humanos encontrados na região serão considerados caça, que as aldeias e todos os demais edifícios, pontes e pomares devem ser destruídos se não puderem ser camuflados, e que as florestas também devem ser queimadas na medida do possível. A lógica por trás desta política era tão simples quanto devastadora. Se não há população civil, os partidários não têm o que comer, não têm onde se esconder, não têm informantes. A zona morta era, em teoria, a solução final para o problema da insurgência rural. Na prática, era o genocídio das comunidades camponesas bielorrussas que habitavam aquelas florestas e pântanos há séculos. A participação da Sondereinheit Dirlewanger na criação destas zonas mortas foi central, mas não exclusiva. Era uma unidade entre muitas, embora se devesse acrescentar que foi a que desenvolveu alguns dos procedimentos mais eficientes para a tarefa. Já mencionamos o uso de civis como detectores de minas, mas houve outros. Os documentos da Operação Cottbus revelam que a brigada também sistematizou a prática de confiscar o gado e os alimentos dos vilarejos durante as operações de varredura, privando os sobreviventes dos meios de subsistência, mesmo que não fossem executados. Uma diretriz do Batalhão de 4 de outubro de 1943 proibia as companhias de terem mais de uma vaca para o fornecimento diário de leite. A mesma diretriz lamentava que as companhias continuam obtendo por iniciativa própria cavalos, vacas, etc., que depois se constata pertencerem a familiares dos membros auxiliares da unidade. Estas ordens que proibiam o saque individual demonstram por seu próprio conteúdo que o saque individual era a norma constante. A Operação Hornung, no inverno de 1942 para 1943, registrou 16.122 cabeças de gado confiscadas e 222,8 toneladas de grãos. A Operação Günther registrou queixas dos homens da unidade sobre a falta de preparação da administração civil responsável por conter o gado e, de maneira significativa, os civis deportados para o Reich.
A justa posição entre o gado e as pessoas deportadas não era acidental. Nos relatórios da unidade, ambas as categorias apareciam sob a mesma rubrica de saque, termo alemão que significa tanto o espólio de um saque quanto a presa de uma caçada. A última fase das grandes operações de varredura, quando as unidades regressavam ao seu ponto de partida após terem alcançado o objetivo topográfico determinado, era consistentemente a mais violenta para a população civil. Era durante esta fase que ocorriam com maior frequência os massacres de civis que Christian Gerlach documentou em seu estudo sobre as políticas de ocupação na Bielorrússia. E era também durante esta fase que se realizavam as deportações. Os homens aptos para o trabalho eram separados de suas famílias e enviados para a Alemanha, enquanto o restante, as mulheres com filhos pequenos, os idosos e os enfermos, seguia o destino que o Manual de Operações, com um eufemismo administrativo, denominava tratamento pelas autoridades locais. O depoimento de Zinajda Piluj, camponesa russa, capturada durante um dos incêndios de aldeias da Sondereinheit perto de Cherven, no final de 1942, reconstruiu o processo em suas fases. A concentração inicial dos aldeões, a revista pelos alemães, a separação dos homens aptos para o trabalho enviados para a Alemanha, o retorno dos alemães dias depois para levar as mulheres jovens e solteiras e, finalmente, a divisão do grupo restante, composto essencialmente por crianças, mulheres e velhos, em 3 grupos trancados em casas, sobre as quais os soldados dispararam com armas automáticas antes de incendiar sistematicamente a aldeia. Piluj conseguiu sair da casa em que tinha sido trancada. Não pôde salvar seu filho. O que o silêncio cobre? A historiografia da Brigada Dirlewanger apresenta um problema metodológico único. Seus protagonistas eram criminosos habituais familiarizados com os interrogatórios. Enquanto os homens dos Einsatzgruppen ou dos batalhões de polícia frequentemente descreviam suas ações com um nível de detalhes que sugeria a convicção de estarem agindo dentro de um marco legal, os homens da unidade Dirlewanger estavam decididos a não revelar nada. Das aproximadamente 400 declarações encontradas nos arquivos do Zentralstelle de Ludwigsburg e nos arquivos dos Estados Federados Alemães, apenas um punhado inclui uma confissão. Quase nenhuma descreve os crimes em detalhes. Essa opacidade foi deliberada e, em certa medida, eficaz. Apenas 2 homens da unidade foram condenados por crimes de guerra nos tribunais alemães do pós-guerra, e suas sentenças foram leves. O contraste com o número de vítimas, estimado em mais de 60 mil, é tão extremo que se torna difícil de compreender sob qualquer perspectiva que não seja a de um sistema judicial que, nos anos 50 e início dos anos 60, ainda operava com uma concepção muito restrita do que constituía um crime de guerra e com uma disposição muito limitada para investigar aqueles que haviam servido no exército alemão. Os processos das cidades alemãs que investigaram as atividades da unidade, como o da Procuradoria de Hamburgo sobre o Kampfgruppe von Gottberg ou o da Procuradoria de Hannover sobre as operações na Bielorrússia, constataram sistematicamente que os principais réus haviam morrido, enlouquecido ou desaparecido. Kurt von Gottberg havia se suicidado ao final da guerra. O KDS de Minsk, Strauch, havia enlouquecido e morreu em uma prisão belga em 1946. Os suspeitos disponíveis adotaram a estratégia de apresentar os fatos como o resultado de ordens de uma cadeia de comando centralizada e incriminaram sistematicamente a unidade Dirlewanger por todos os abusos descritos pelas testemunhas. Onde há fogo está Dirlewanger. O provérbio que circulava entre os veteranos de outras unidades tornou-se a pedra angular de sua defesa. Essa estratégia de exculpação funcionou de forma tanto mais eficiente quanto combinava perfeitamente com o imaginário cultural que havia presidido a criação da unidade. Os caçadores negros tinham sido selvagens desde o início. Todo mundo sabia disso. O regime os havia criado precisamente para isso, enviados às margens do império exatamente porque sua violência era apropriada para os espaços selvagens, mas inaceitável no coração civilizado do Reich. A narrativa da singularidade da brigada como encarnação do homem selvagem permitia a todos os outros participantes das mesmas políticas de extermínio se apresentarem como atores relutantes que simplesmente haviam obedecido às ordens de uma hierarquia que incluía esses elementos extremos e incontroláveis.
O resultado foi uma dupla derrota dos mortos. Primeiro foram exterminados, depois foram privados até mesmo do reconhecimento desse extermínio como um crime atribuível a atores concretos com nomes e sobrenomes.